Bem-vindos à segunda temporada do Let's Talk. Hoje vamos ter o episódio Café com o Gestor. Eu sou a professora Vanessa Cepelo, da FGV EASP, e esse é meu convidado, Alexandre Grangeiro, que é consultor. E vamos falar hoje sobre saúde mental nas empresas. Alexandre, eu queria conversar com você então, obrigada pela participação. Imagina, é um prazer estar aqui, Vanessa. E a gente queria, aí falar um pouquinho sobre cultura organizacional e saúde mental. E queria entender um pouquinho da sua visão, né? Qual que é a relação entre cultura organizacional e saúde mental, pensando aí no contexto que a gente vive hoje, enfim. Então, explorar um pouco aí essa relação. Perfeito. Então, na verdade, está muito em moda agora o pessoal falar de saúde mental, né? E parece que começaram a se preocupar com os empregados, finalmente, né? Para nossa sorte, né? Porque a gente luta contra isso há muito tempo. E aí o que acontece? Na verdade, soltaram os dados do Ministério da Previdência Social com o crescimento exponencial dos adoecimentos envolvendo a saúde mental, né? Então, assim, não sei se isso foi um processo que acelerou pós-pandemia, mas a gente percebe que os afastamentos pelos CIDs que envolvem transtornos psicossociais de 2020 para frente subiu exponencialmente. Então, você pega dados do próprio Ministério da Previdência Social e nos últimos 10 anos você tem aproximadamente uma média de 200 mil afastamentos, tirando o ano da pandemia especificamente, que as pessoas não trabalhavam. Então, assim, e teve um crescimento muito grande nos anos de 2023 e 2024. 2023, os dados apresentaram um crescimento de 200 mil, que era a média dos últimos 10 anos, para 283 mil. E em 2024, esses dados chegaram a 470 mil. Então as pessoas acenderam um alerta, falaram, meu Deus, tá todo mundo ficando doente, como se fosse uma novidade, como se as pessoas não ficassem doentes antes. Uhum. E aí, assim, a gente foi até estudar um pouquinho a história, ver da própria legislação trabalhista, e assim, a gente vê que é um processo que vem evoluindo conforme a indústria vai evoluindo, porque antigamente, lá no século XVIII para o século XIX, a gente tinha os empregados sendo tratados como máquinas. Uhum. E o que aconteceu? Como as demandas foram aumentando, o ritmo do mundo foi aumentando, a economia foi aumentando, a economia globalizada, tudo isso foi acelerando o mercado de trabalho em si, como consequência a pressão também aumentou. Aumentou a pressão, aumentaram as metas, aumentou a necessidade de se obter resultados e aumentou também a pressão sobre os empregados. E quando essa pressão aumenta, logicamente você começa a estressar os empregados, começa a se discutir doenças mentais, começa a se discutir doenças atreladas à relação de trabalho, que são as chamadas doenças ocupacionais. Então tudo isso é um processo que vem crescendo. E aí você tocou muito bem sobre cultura organizacional. E quando a gente fala de cultura organizacional, a gente fala da alma da empresa, né? O que ela é, como ela pensa, os artefatos, as coisas que representam a cultura organizacional, às vezes o costume, os hábitos que os gestores e as pessoas têm dentro da empresa. Uhum. Então, assim, tá tudo atrelado, porque a cultura organizacional, ela pode reforçar um ambiente saudável ou não. Uhum. E aí a gente pode discutir, tem aquela discussão, mas a cultura ela é imposta, ela vem de cima para baixo, ela vai de baixo para cima, os empregados conseguem manipular a cultura da empresa, ou vem de cima para baixo, e isso é a gestão, são os líderes, os gestores que determinam a cultura. Acaba que é um misto de tudo isso. E como as pessoas estão sendo mais cobradas, estão sofrendo mais pressão, elas estão começando a adoecer mais, isso está acontecendo. E talvez seja a hora, o momento, é até bom a gente estar discutindo isso aqui, nesse ambiente, a gente trazer esse tema, porque talvez seja um momento de dar uma freada nisso. E pensar, será que a gente praticar metas impraticáveis vai tornar o ambiente sustentável? A gente fala muito de sustentabilidade, mas eu não adoecer um empregado é sustentabilidade. Eu preciso que o negócio seja perene. E se para o negócio ser perene, eu preciso que um dos recursos, que na minha opinião é o principal recurso, que é o recurso humano, ele sobreviva. Então, basicamente é isso. E como fazer, né? Você comentou um pouco sobre essa, que faz parte da cultura, né? De muitas organizações, as metas, muitas vezes inalcançáveis. Como equilibrar isso, né? Acho que esse talvez seja o grande segredo, mas como que a gente busca o equilíbrio entre atingir resultados e metas com a saúde mental? A gente tem aqui um grande paradoxo, né? Porque, na verdade, as empresas estão sempre querendo fazer mais com menos. Então, e quando a gente fala menos,
É menos gente, menos salários, menos funções. Então, e talvez isso seja natural, porque isso está meio que atrelado como uma forma de eficiência organizacional, mas que eu enxergo como uma deficiência organizacional, porque você tirar dinheiro investido no seu colaborador, você está afetando o resultado diretamente. Tem uma pesquisa recente que fala sobre isso. Fala que a cada real você investe em um empregado, ele te traz 4 de retorno. Então, assim, você cortar, vamos dizer assim, investimento, eu chamo de investimento, nunca é despesa, nunca é gasto investindo nas pessoas, você acaba tendo um resultado direto. E aí, o que as pessoas não conseguem enxergar? Que elas estão praticando metas impraticáveis e insustentáveis e, por vezes, sem uma contrapartida. Então, eu não vejo problema ser negociada a regra do jogo. Falo assim, Vanessa, vamos sentar aqui. A gente precisa atingir a meta X da empresa. Vamos pensar na meta global. E a meta global você vai fatiando até chegar no empregado, efetivamente. A gente precisa chegar a X na meta. O que pode ser feito? Tem que haver essa comunicação, tem que haver essa negociação. E a meta abusiva, que eu percebo na minha experiência, vendo consultoria, a meta abusiva é uma meta que foi definida unilateralmente. Geralmente o gestor fala, é isso aqui, e faz. Mas não pergunta se tem como fazer, se não tem como fazer. Eu sempre costumo dizer que, teoricamente, tudo é possível, se você criar as condições para que aquilo aconteça. Então, não tem alguém melhor na empresa para você conversar e negociar. É uma negociação mesmo. As metas é uma negociação, faz parte da negociação. Você perguntar se o colaborador dá conta de atender aquilo. E aí que gera o estresse. Porque quando você conversa com o colaborador, ele às vezes te mostra um caminho que você nem enxergava. Pode até acontecer do colaborador falar, essa meta tá baixa. Se você tirar o problema X, o problema Y, arrumar mais recursos para a gente, às vezes a gente consegue produzir até 2, 3, 4, 5 vezes mais. Então, o problema das metas abusivas é que não se combina o jogo. A minha visão é isso. Acho que você tocou um ponto bem interessante, que é o papel do gestor, né? Da gestora, enfim, né? De quem está ali no comando para equilibrar isso, né? Então, também queria entender, para além das definições de metas em conjunto, né, com o colaborador, o que mais, qual que é a importância dessa figura, né, de gestor, de gestora dentro da organização para a saúde mental do funcionário, para além das metas? O que mais essa pessoa pode proporcionar e contribuir para ter mais saúde dentro das organizações, né, do que adoecimento? Com certeza. É muito importante esse ponto, porque inclusive saiu uma recente pesquisa falando que os gestores, eles são responsáveis por mais de 60% dos adoecimentos ou das causas de desengajamento de colaboradores. Inclusive teve uma outra pesquisa recente que diz que o desengajamento ele está gerando 8 trilhões de dólares em perdas nas empresas no mundo. Então, assim, esse dado é um dado de 2024. Então, a gente tem que se preocupar com isso, porque o gestor, ele é o preposto da empresa. Então, ele é o meio de campo entre o estratégico e o operacional. Então, ele tem que ter uma língua clara entre os dois campos. Ele tem que conseguir transitar essa informação. Então, o gestor, ele tem um papel de zelar pelo que é efetivamente executado na empresa. E se o gestor não cria as melhores condições possíveis para os seus empregados, seus subordinados, sua equipe, ele não pode exigir bons resultados. Então, se ele não dá as condições, ele não pode exigir o resultado. E, infelizmente, tem muitas empresas que a gente vê que não é bem assim que funciona. Acho que esse papel da comunicação, né, de um acolhimento, muitas vezes, né, essa segurança psicológica também que pode contribuir, né, enfim. Então, acho que tem várias coisas que eles podem zelar ali na relação, que é a do cotidiano, né, que você está ali no dia a dia dando feedbacks, né, enfim. Então, acho que tem uma série de iniciativas também que podem ajudar nesse processo, né, de saúde mental. Você tocou num assunto que eu adoro, e eu acho até que é um tema que vai entrar em voga muito, muito em breve, que é a segurança psicológica. Então, assim, o que seria a segurança psicológica? É você dar uma liberdade para o colaborador ser quem ele é. E assim, não tá errado a pessoa falar o que ela pensa, agir do jeito que ela quer. Logicamente que a empresa, ela espera uma certa conduta dos seus empregados. A gente também não é assim, ele pode fazer o que ele quiser. Não é bem assim.
mas assim, ele pode dar opinião, ele pode falar quando errado está errado. E o gestor, ele tem um papel fundamental em propiciar a segurança psicológica, porque se o colaborador não confia no seu gestor, ele não vai produzir. E aí a gente fala de outros elementos, como burnout, turnover, o abandono silencioso, que é o quiet quitting. Então, assim, isso tudo é fruto de uma cultura organizacional que, por vezes, é representada pela própria postura do gestor e que impacta diretamente na vida do empregado. Acho que tem muito de autenticidade aí, de autonomia também, né? Quando a gente consegue proporcionar isso, né, para o colaborador, isso também tem um aspecto importante na saúde mental, para além, né, de sobrecarga de tarefas, de metas, né, acho que são uma série de atividades aí que podem ser feitas e orientadas também, né, pro colaborador atuar, né, da sua maneira ali, da sua forma dentro da organização. Eu estava até lendo uma matéria recente que fala sobre o direito à desconexão. Gente, assim, desculpa, posso ser inocente, mas é um absurdo você discutir o direito à desconexão, porque a pessoa ela não está 24 horas à disposição da empresa. E as empresas, elas enxergam, algumas logicamente, elas enxergam que são praticamente donas dos seus empregados. Não é bem assim. Tem que existir essa proteção, eu chamo de proteção. Proteção e respeito, inclusive, para respeito à vida pessoal, a vida individual. Então, assim, a pessoa não vive pela empresa. A vida da pessoa são várias caixinhas. Então, assim, a gente acaba achando, a empresa, algumas empresas, acabam achando que a pessoa tem que estar à disposição. E o próprio direito à desconexão questiona se a pessoa pode responder, por exemplo, uma mensagem fora do horário de trabalho. E é uma discussão, na minha opinião, absurda. Porque, assim, ou tá tendo uma crise muito grande na empresa que eu preciso falar com o colaborador fora do horário de trabalho dele, ou eu aguardo o próximo dia. E assim, e quando você vai ver, na prática, aquilo cria uma ansiedade nas pessoas. Inclusive, tem até um fenômeno agora que é uma fobia por telefone. Isso está muito em voga na geração Z, que elas não suportam atender telefone, não suportam atender ligações, porque já acham que aconteceu alguma crise, algum problema. E às vezes isso é só a empresa dando muita gravidade ou relevância para pequenos problemas e coisas que podem aguardar no outro dia. E essa falta de, vou chamar de respeito aos limites individuais, agrava os problemas psicossociais. E outra questão também é tão interessante que o próprio Ministério do Trabalho no Brasil, ele editou uma atualização da NR1. A NR1 é a norma regulamentadora que trata sobre os riscos relacionados à atividade ao trabalho. E incluiu pela primeira vez, numa atualização que iniciou em 2020, foi melhorada em 2022, depois complementada em 2024, foram 3 alterações grandes na NR, incluindo os riscos psicossociais como risco laboral. Então isso não existia antes. Então eu vejo isso com bons olhos, porque a gente vê que se o próprio governo está entendendo que isso tem que ser uma política pública e vai passar a cobrar efetivamente isso das empresas, é porque enxergou que isso é um problema social, um problema social grave, eu diria. Porque assim, a pessoa que adoece na empresa, ela se torna um problema para a sociedade como um todo. Ela vai onerar o Ministério da Previdência Social, ela vai ficar inválida, ela não vai produzir, ela adoece, as pessoas, os dependentes, às vezes financeiros, eles têm problema, a pessoa pede demissão, ela tem um burnout. Então isso é um problema gravíssimo. E assim, as pessoas, na minha visão, elas levam na brincadeira. A saúde mental é a coisa mais importante que existe. Se seu funcionário, seu colaborador está doente, tá errado, tem alguma coisa errada. E aí tem que entender o que está acontecendo. E acho que voltando, né, um pouco no início da nossa conversa, né, da questão da cultura organizacional, você acredita que é possível mudar uma cultura organizacional em prol ali da saúde mental das pessoas? E como fazer isso? Que práticas uma organização poderia adotar para que isso fosse possível? Sempre é possível alterar a cultura organizacional. Mas é o que eu costumo dizer, depende muito da vontade do administrador. E aí tem um tema também que está em voga que chama o care washing, que é você fingir que você pratica. É aquela empresa que faz uma palestra falando sobre doenças mentais, sobre preocupação com os colaboradores, e sai dali o diretor, o presidente, um gestor vai e humilha um colaborador, entendeu?
tem os números de adoecimento, isso a gente já está falando em People Analytics, você consegue analisar o comportamento dos seus colaboradores. E você não precisa nem fazer uma análise profunda, usando inteligência artificial, não. Você olha números básicos, por exemplo, de afastamentos. Você vê afastamentos por adoecimento, você fala, tem alguma coisa errada. E aí você define as estratégias e, efetivamente, essa estratégia ela tem que ser praticada e adotada por todos os níveis da empresa, todos. Porque não adianta você ter um discurso bonito. Se o diretor assedia as pessoas, se o presidente assedia as pessoas, não adianta. Então, você tem que ter um movimento coordenado por todo mundo. E eu diria que esse movimento tem que ser iniciado pela alta gestão. E tem que partir da vontade de querer melhorar a saúde dos seus colaboradores. E aí, na hora que você tem essa vontade, aí você tem que mudar várias coisas. Você tem que criar efetivamente segurança psicológica, você tem que dar um ambiente de fala para os colaboradores, você tem que garantir o direito à desconexão, você tem que ter ambientes que são menos agressivos, metas mais palatáveis, entendeu? Você tem que ter um canal de comunicação direto, o colaborador ele tem que se sentir à vontade para falar o que ele pensa, para poder opinar. Então é um conjunto de ferramentas e coisas que estão à disposição da empresa, do gestor, lembrando, ela tem vontade de efetivamente mudar a cultura, que você pode melhorar a vida dos colaboradores. E é fácil você analisar isso. Você pega os indicadores-chave, define que vai seguir aquilo ali, pode pegar o número de afastamentos, por exemplo, e ver, tá melhorando, tá piorando, vamos acompanhar a cada 6 meses, 2 anos, 1 ano, e tem que ir para frente. Basicamente é isso. Bom, então só para finalizar o nosso podcast, a gente sabe que você cursou MPGC, né, que é o curso de mestrado profissional em gestão para competitividade aqui na FGV. E eu queria entender como é que esse curso também te ajudou a entender um pouco desse tema especificamente, né, de saúde mental e a importância dele na sua carreira, né? Então acho que isso tudo também está ligado, porque eu ia comentar quando você estava dizendo sobre a questão das práticas, da conscientização sobre o tema, né, da importância do conhecimento sobre esse tema, tanto da alta gestão como dos demais colaboradores. E eu acho que, né, nada mais importante ali do que o estudo, do que o conhecimento para a gente poder ter essa clareza, né, sobre esse tema tão importante. Então eu queria te convidar para falar um pouquinho também sobre essa questão. Com certeza. O que eu aprendi aqui no MPGC, que foi uma coisa valiosíssima? Vamos parar de achar e vamos passar a olhar os dados. Então, quando a gente fala em People Analytics, que é o termo da moda, nada mais é do que você fazer uma gestão com base em evidências. E o saudoso professor Gilberto, ele falava isso pra gente demais. Vocês não acham nada, olhem os números e entendam. E dali você vê o diagnóstico. Porque você não consegue tratar o paciente se você não saber qual é a doença que ele tem. E você não consegue ver sem fazer exames, sem consultar, sem olhar os números. Então o mestrado foi fundamental na minha carreira e na minha vida, porque ele me ensinou a enxergar os dados, a entender as coisas do jeito que elas são, entender de uma forma científica como funcionam as coisas. E a gente começa a construir uma forma, uma linha de raciocínio completamente diferente. Que a gente começa a entender a relação causa e efeito das coisas. E não é mais um achismo. Falar, não, mas eu suponho, crio uma hipótese que isso é assim. Será? Vamos fazer uma pesquisa, vamos entender, vamos conversar, vamos entrevistar, vamos analisar os dados. Então, o mestrado, pelo menos na minha vida, transformou minha cabeça. Você falar, alterou o mindset, vamos usar a palavrinha, alterou meu mindset. Porque hoje eu não acho mais nada. Hoje eu simplesmente tento entender os fenômenos que acontecem. E aí, pra gente, logicamente, tentar traçar um diagnóstico para tratar o problema. Perfeito. Bom, muito obrigada, Alexandre, pela sua participação. E gostaria de convidar todos vocês para nos acompanhar aí nas redes sociais. Qualquer dúvida também, entrar em contato com a Admissions Office. E é isso, obrigada aí pela participação de vocês também. Obrigado, até mais.